Olá, meus queridos amigos, muito bem-vindos à nossa aula de número 3, a aula do Conhecendo o Desafio. Na aula anterior, nós já definimos um destino e agora nós temos que saber como chegar até o nosso destino final. Nós temos que antecipar o máximo possível dos entraves e dos obstáculos que a gente pode, porventura, enfrentar nessa trilha até a nomeação no concurso dos nossos sonhos. Nós temos que, após definir o nosso destino, conhecer o caminho para chegar até lá. Na medida do possível, nós temos que antecipar as adversidades que nós, porventura, enfrentaremos nessa trilha até a nomeação. Não é possível conhecer de antemão todos os obstáculos, mas sim é bastante provável que eu consiga antecipar algumas questões da futura prova do cargo dos meus sonhos. E é isso que nós vamos fazer e ensinar a vocês na aula de hoje. Eu consigo conhecer alguns obstáculos e algumas adversidades que podem surgir no caminho da minha nomeação. Não há como antecipar todos, mas há como antecipar alguma coisa. É possível, senhores, que eu consiga, a partir de um estudo de informações do passado e do presente, antecipar possíveis questões da futura prova do concurso dos meus sonhos. Repito, a partir da coleta de informações do passado e do presente, antecipar possíveis questões que virão na minha futura prova do concurso dos meus sonhos. Primeiro, nós vamos começar a coletar informações do passado. Nós temos 3 informações do passado para analisar, para chegar numa conclusão importante e tentar adivinhar ou antecipar, melhor dizendo, questões do futuro concurso. Vamos lá, o que a gente vai fazer olhando para o passado? A gente vai analisar o edital do último edital do cargo pretendido, enquanto não publicado o atual. A gente vai analisar as últimas provas, e essa aqui é extremamente importante, já vou explicar na sequência, e uma análise geral do estilo da banca examinadora. Muito bem, vamos lá, senhores. Uma por uma dessas coletas de informações do passado, nós faremos a partir de agora. Análise do último edital do cargo pretendido. Por que é importante? Analisando o último edital que foi publicado, nós vamos conseguir mensurar aqui o tamanho do nosso desafio. Nós vamos entender aqui quais são as disciplinas, quais são os itens e subitens que são cobrados e que eu preciso conhecer para passar no concurso público dos meus sonhos. Enquanto não publicado o edital atual do concurso público dos meus sonhos, esse será o meu guia de estudos. A base da minha preparação no pré-edital será o último edital que foi publicado para o concurso dos meus sonhos. E ele é extremamente importante, ele vai pautar, desculpem, todo o cronograma que eu farei de estudo, certo? Primeira informação do passado que eu tenho que coletar é a análise do último edital, que vai basear o meu estudo pré-edital até que saia um novo edital do concurso público dos meus sonhos. Segunda informação do passado que eu tenho que coletar, e é a mais importante, prestem atenção aqui, análise das últimas provas do cargo pretendido. Eu tenho que fazer a análise das últimas provas e anotar em cada disciplina os respectivos itens e subitens do edital que foram cobrados. Eu tenho que destacar no edital aqueles itens e subitens que já foram cobrados mais de uma vez. E eu vou guardar esse levantamento para depois utilizá-lo quando eu for montar o meu cronograma de estudos, e nós vamos mais adiante explicar para vocês como se monta um cronograma de estudos. Então, eu vou pegar as antigas provas do concurso dos meus sonhos. Quantas provas para trás, professor, eu tenho que ir? O máximo possível, principalmente se sempre foi a mesma banca que fez a prova do concurso dos seus sonhos. Pegue todas, o máximo possível, pelo menos nos últimos 10 anos, para manter aí uma linha de estilo da banca, certo? E aí eu vou trazer um pequeno exemplo, que eu vou aqui já compartilhar a tela com vocês, de como se faz esse levantamento de provas anteriores. Eu peguei aqui, senhores, 2 provas de delegado da Polícia Federal e fiz o levantamento da disciplina de Direito Administrativo nessas 2 provas. Então, como é que vocês vão fazer esse levantamento aqui? E ele é extremamente importante para o resto do estudo de vocês, tá? Concurso de 2018, Direito Administrativo. Vejam só, essa questão que eu peguei, ela tratava sobre licitações públicas, modalidade de licitação, contratação direta. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá dentro do edital do concurso e marcar quais itens, o item é licitações,
e melhor, a gente tem que marcar quais subitens foram exigidos dentro dessa questão. Aqui eram subitens 7.2 e 7.3. O primeiro passo é só grifar. E a gente vai para a próxima questão. Controle da administração pública. Quais subitens foram exigidos nessa questão? 9.4 e 9.5. Depois, próxima questão. Poderes administrativos. Exigiu poder disciplinar, poder de polícia. Próxima questão. Improbidade administrativa. Exigiu os itens 10.11 e 10.12. E aí, na sequência, agentes públicos e atos administrativos, 10.3 e o 3.19 até 3.23. Responsabilidade civil do Estado, caiu também, 12.2, 12.3. Então, nós vamos fazer para cada prova e para cada disciplina uma análise da questão e correlacionar o subitem do edital que foi cobrado nessa questão. Aí aqui depois nós avançamos para o concurso de 2013, fazendo esse mesmo levantamento, esse material está disponível para vocês, tá? Depois que a gente fizer esse levantamento para cada uma das disciplinas, para cada prova que a gente vai mensurar do concurso dos nossos sonhos, que já foi aplicada, nós vamos para o seguinte passo. Conclusão desse levantamento aqui. Deixa eu aproximar a minha tela. Nós vamos aqui analisar a quantidade de itens do último edital que foram cobrados nas provas analisadas. Vamos lá. Vejam só. Direito administrativo são 13 itens no edital para delegado da Polícia Federal. Desses 13 itens, os itens que estão em vermelho já caíram mais de uma vez. Então, atos administrativos, poderes, licitações, controle, agentes públicos, já caíram mais de uma vez. O que está em laranja, administração pública, serviços públicos, contratos e responsabilidade civil, caiu uma vez. E o que está em preto aqui não caiu nunca. Esse é o primeiro levantamento que eu faço. Quais itens já caíram mais de uma vez, quais itens já caíram uma vez, quais itens não caíram nenhuma vez. Quanto maior a amostragem de provas eu fizer, melhor fica o meu levantamento. Aqui eu fiz 2 provas de levantamento em relação à disciplina de direito administrativo, só para vocês vislumbrarem onde eu quero chegar. O próximo passo, senhores, depois de fazer o levantamento em relação aos itens, é refinar esse levantamento para os subitens dentro de cada item a partir da sua verticalização, incluindo aí também os subitens que eu tenho maior dificuldade. E eu vou conseguir mensurar a minha dificuldade lá na aula de diagnóstico de desempenho. Vocês vão entender como definir os seus pontos fracos. E definir ponto fraco é determinante para a sua aprovação em concurso. Não adianta ficar estudando o tema que você já sabe, você sempre gabarita. Você tem que estudar os temas que você erra, ter maior grau de erro e melhorar o seu desempenho neles. Esse será o seu diferencial. E esse edital verticalizado que a gente está aprendendo a estruturar aqui vai ser determinante na sua preparação. Então, primeiro passo, levantamento das questões e respectivos itens e subitens. Depois eu vou aqui destrinchar quais itens já foram cobrados. E aí, nós vamos aprimorando esse levantamento. Então, vamos lá. O item que foi cobrado dentro de administração pública caiu uma vez, quais foram os subitens cobrados? Já foram cobrados uma vez porque tem um laranja. Dentro de atos administrativos, o que já caiu para o delegado de Polícia Federal? Esses subitens aqui. Os que estão em vermelho já caíram em mais de uma oportunidade, e os que estão em laranja caíram uma vez. Deixa eu pegar aqui, licitações. Dentro de licitações, modalidades já caiu mais de uma prova para delegado. Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação caiu uma vez. Os demais não caíram nenhuma vez. Aqui, a gente vai dando grau de importância para os itens e subitens do edital. Tudo isso para chegar num ponto chamado verticalização do edital, que é isso aqui, senhores. Considerando o último edital e o levantamento das últimas provas, nós temos aqui a verticalização do edital em relação à disciplina de direito administrativo. E você tem que fazer esse levantamento em relação a todas as disciplinas. O que está em laranja já caiu uma vez, o que está em vermelho caiu mais de uma vez, o que está em verde nunca caiu, e o que está em azul eu tenho uma grande dificuldade, eu tenho um elevado grau de erro, e é claro, estou fazendo uma marcação aqui exemplificativa, mas vocês, a partir do diagnóstico de desempenho, que nós vamos ver mais adiante no curso, você consegue saber quais itens e subitens vocês têm maior dificuldade, certo? E aí o edital verticalizado de vocês ficará assim, ó. Introdução ao direito administrativo, todos os subitens colocados aqui de forma vertical. Estão todos em verde, porque nunca caiu no levantamento que a gente fez, o item 1 e seus respectivos subitens para delegado de Polícia Federal. O item 2, administração pública, os seus respectivos subitens, o 2.2, 2.8, 2.12, 2.13, já foram cobrados em pelo menos uma prova.
E o item 2.9 é um item que lá no meu diagnóstico de desempenho eu consigo vislumbrar que eu tenho grandes dificuldades e tenho um elevado grau de erro nas questões, por isso que ele está grifado aqui também em azul, porque ele é relevante. Se eu pegar aqui, por exemplo, atos administrativos, o que está em verde nunca caiu. O que está em vermelho já caiu mais de uma vez. O que está em laranja caiu uma vez. E o que está em azul é que eu tenho dificuldade conforme dados extraídos do meu diagnóstico de desempenho. Olhando atos administrativos, senhores, o dia que vocês forem estudar atos administrativos, o que você tem que dar relevância? Ao que está em vermelho, ao que está em azul e ao que está em laranja. O que está em verde tem uma importância secundária no estudo de vocês. Nunca caiu, vocês não têm dificuldade. Então, se vocês não tiverem muito tempo de estudo, vocês não precisarão se debruçar tanto sobre eles. Se o tempo está escasso, estudo o que está em vermelho, o que está em azul e o que está em laranja. Se vocês estiverem no pós-edital, foquem nisso. O que está em vermelho, o que está em azul e o que está em laranja. Se vocês estão no pré-edital, tentem estudar um pouco de tudo, mas também dando ênfase sempre naquilo que mais cai e naquilo que vocês têm maior dificuldade. Então, esse levantamento do edital verticalizado, em que vocês vão apontar o que nunca caiu, o que já caiu uma vez, o que caiu mais de uma vez e o que vocês têm dificuldade, é o que vai pautar o estudo de vocês e o que estará lá dentro do cronograma numa ordem de prioridade depois. Fazendo isso aqui, senhores, vocês estão fazendo o que mais de 90% dos candidatos para concurso não faz. Esse refino do que tem que estudar é extremamente importante e eu diria imprescindível para você ser aprovado em concurso público, certo? Então, faça um edital verticalizado, vai grifando o que já caiu, mais uma oportunidade, o que caiu uma vez, o que vocês têm maior dificuldade, e isso vai pautar o estudo de vocês, e se vocês concentrarem força no que importa, o grau de eficiência e o número de acerto de vocês vai lá para cima. Certo, senhores? Vamos voltar aqui, então, para a nossa coleta de informações do passado. Vou voltar aqui. O que nós estamos fazendo? Já analisamos o ponto 1, né, análise do último edital, informação do passado. Fizemos o ponto 2 agora, análise das últimas provas do cargo pretendido. E a última informação do passado que nós vamos coletar, análise geral do estilo da banca. Deixa eu avançar aqui, análise geral do estilo da banca. Nesse levantamento, a gente vai pesquisar o estilo da banca que provavelmente vai organizar o meu concurso público. Às vezes eu consigo saber qual é a banca, às vezes eu não consigo. Nessa análise, eu vou verificar se a banca costuma cobrar muita lei seca, se a banca cobra muita jurisprudência e doutrina na primeira fase, se traz casos concretos, se traz a literalidade da lei ou etc. Eu vou entender como a banca trabalha para pautar o meu estudo, para dar as respostas adequadas e me preparar para essas questões. Essa pesquisa deve começar pelas provas mais recentes para as mais antigas, preferencialmente nas provas do cargo que você quer ocupar e para cargos similares. Então, por exemplo, se você quer ser juiz no TJDFT, você tem que coletar as provas do TJDFT para entender e pegar outras provas da mesma banca de cargos similares, como, por exemplo, de juiz de direito de outros tribunais também. Então, fazendo esse levantamento do passado, analisando o último edital, fazendo o levantamento das últimas provas e fazendo o levantamento do estilo geral da banca, você já tem muita informação para começar a estudar para o concurso dos seus sonhos. Mas ainda, eu trago aos senhores outra informação. Vocês têm que coletar informações e dados do presente também. Do presente também. E a primeira informação é análise detalhada do edital atual, caso ele já tenha sido publicado. A segunda, análise das notícias publicadas no site oficial do órgão. E terceiro, análise de julgados do STF e STJ sobre temas sensíveis para a instituição. Senhores, análise detalhada do edital atual, se ele já foi publicado. Bom, se o edital está na rua para a prova que eu vou fazer, ele vai ser o meu guia. O ideal é que eu conheça a maior parte dos itens possível. No estudo pré-edital, eu já tenho que ter me preparado para maior parte, ou para quase todos os itens. No pós-edital, nós vamos falar isso no decorrer do nosso estudo, aqui do nosso curso, no pós-edital eu vou concentrar o meu estudo naqueles sub-itens que já caíram mais de uma vez, que eu tenho maior dificuldade e que já caíram pelo menos uma vez, certo? Eu tenho que verticalizar esse edital, grifar com cores os itens e sub-itens do edital conforme o seu nível de importância, para que isso paute o meu estudo. A segunda informação que eu tenho que coletar do presente para tentar vislumbrar futuras questões do meu concurso é a análise das notícias publicadas na página oficial do órgão. Sinceramente, senhores, eu não conheço ninguém que faça isso. E eu fiz. E me ajudou muito. Os temas e casos que são publicados nas páginas oficiais das instituições públicas significam que são temas importantes e relevantes para aquela instituição. Logo, são dicas valiosas
para o concurso daquele órgão público. Pode ser que esses temas sejam tão importantes que a banca venha e cobre eles, porque é importante que o candidato saiba daqueles assuntos para, no futuro, exercer aqueles cargos. Vejam a importância do que eu estou falando aqui. Eu não estou inventando informação para vocês. Olha a notícia publicada no site da AGU um tempo atrás. Procuradorias confirmam legalidade de desapropriação de fazendas improdutivas no Acre. Isso aqui é desapropriação, sanção em razão da reforma agrária. Tá? Um tema muito caro para a Advocacia Geral da União, tanto é que foi publicado no site oficial. E vejam, a última prova para procurador federal. Caíram não uma, não duas, mas 3 questões sobre desapropriação por interesse social por reforma agrária. E como é que eu sei, professor, que esse tema é importante para a AGU? Porque eu lia o site da AGU periodicamente e sabia que esse tema era relevante para a instituição, por isso que eu estudei essa matéria, certo? Então, pesquisar as informações do site do órgão público que você quer integrar pode dar grandes dicas de assuntos que você precisa estudar para enfrentar as futuras questões que virão no concurso do seu sonho, certo? Terceira informação que você vai coletar do presente, que é importante, é a análise dos julgados do STJ e do STF de temas sensíveis para a instituição. Ah, professor, mas é óbvio que eu estudo jurisprudência do STF e STJ. Sim, mas não é isso que eu estou dizendo. Alguns julgados são mais importantes para algumas carreiras em específico. E você deve, desde logo, vestir a camisa do cargo que você quer ocupar. Alguns julgados são muito importantes para a defensoria pública, alguns julgados são muito importantes para a carreira policial, alguns julgados são muito importantes para a advocacia pública, e esses julgados você tem que dar uma especial atenção e guardar ele com muito carinho e muito destaque no seu material. Veja um caso aqui julgado pelo STJ, um trecho da emenda. É legítima a oposição à desistência com fulcro no artigo 3º da Lei 9469, razão pela qual, nesse caso, a desistência é condicionada à renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação. Aqui é mais ou menos o seguinte, alguém ajuiza uma ação contra o poder público e essa pessoa depois desiste da ação. O poder público, para concordar com a desistência, impõe que a parte abra mão do direito sobre o qual se funda a ação. A lei diz isso, o STJ chancela. E veio, de novo, na última prova da AGU para procurador federal, uma questão tratando desse julgado, que é um julgado bastante específico para a advocacia pública. Então, o que dizia a questão 77? Conforme a legislação processual civil e jurisprudência da STJ, no que se refere ao pedido de desistência, de ação ajuizada contra a pessoa jurídica de direito público, assinale a opção correta, e a opção correta era a letra E, no sentido do que eu acabei de ler para vocês. Caso a desistência seja apresentada após o oferecimento da contestação, será legítima a exigência de renúncia expressa do autor ao direito sobre qual se funda a ação, para que a Fazenda Pública concorde com o pedido. Então, analise informações do passado, analise informações do presente e, provavelmente, nelas, você conseguirá antecipar muitas das questões futuras, e isso vai ser um diferencial na sua aprovação. Resumo da aula 3. Tente antecipar o máximo possível os potenciais obstáculos e adversidades que surgirão na sua trilha. Ou seja, tente antecipar, na maior medida possível, as questões que podem vir na prova do concurso dos seus sonhos. Estratégia de olhar para o futuro, mas, para tanto, coletando informações do passado e do presente, senhores. Certo? Fazendo isso, eu tenho certeza, vocês conseguirão antecipar muitas questões. Forte abraço.